Boa tarde, Gláucia. Tudo bem com você? Foi a primeira. Cláudia, boa tarde. Sandra, também, boa tarde. Wineide, Jandira, boa tarde. Obrigado pelo horário que você me corrigiu lá. Interessante. Aqui tá. Eu não sei quantas pessoas estão na sala, não. Cada dia muda uma coisa, né? Ah, tá rolando, por isso que eu não vi. Wagner, boa tarde. Ângela, boa tarde. Tudo bem? Leandro, Viviane, Fernando, Fabiola, boa tarde. Leila, boa tarde. Neide, Eliana Jardim, quanto tempo? Júlio, boa tarde. Júlio, Gláucia, agora 20. Alziro, boa tarde. E Neide, de novo, uma roda para você também. Eu não tá dando para ver aqui quantas pessoas tem ao vivo, não. Então, cês... João, Tamira e Ângela, boa tarde para vocês. É, Boa tarde, família. Exatamente. Então, para começar, só falando o seguinte: o microfone que eu estou usando é outro, a câmera que eu estou usando é um pouco melhor. O som tá bom? Boa tarde, Silvia. Também. O Alírio, um abraço para você. 21 pessoas na sala, tá bom. O, o som tá chegando legal? Ah, então, o som tá chegando legal, segundo a Glaucia, né? É esse o volume que eu pretendo fazer, esse volume. Então, eu estou bem perto do microfone, estou uns 2 palmos do microfone. Tá na minha cara aqui, né? Então, talvez eu não precise falar muito alto, né? E possamos ter um diálogo mais tranquilo. Daci, boa tarde. Tá ok. Tá bom, o som está ótimo. Ai, que bom. Graças a Deus. Aí resolvido um problema do som, né? Então vamos iniciar, já que nós estamos falando, vamos falar de prece. Vamos iniciar fazendo uma oração. Essa oração é voltada ao nosso Pai, pedindo a Ele que possa derramar suas bênçãos sobre todos nós que aqui estamos reunidos. Existe uma passagem do Evangelho que nos ensina que onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em nome de Jesus, aí Ele estará. Que Jesus esteja em cada uma das nossas casas, iluminando a todos nós, nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos, a todos aqueles que se encontram nos hospitais, que se encontram trabalhando e que nos encontramos também em casa em isolamento. Que a luz do Mestre não esqueça ninguém, que nós possamos ter iluminados os governantes e os governados, que nós possamos ter paz em nossos corações, possamos alcançar isso com muita luta interior, mas que essa luz permaneça no coração de todos, indistintamente. Pedimos, Senhor, que a tua graça alcance
aqueles irmãos que estão nos hospitais adoentados, como em casa, que nós possamos todos sair daqui essa tarde, após esse encontro, refeitos e confiantes em dias melhores. Que assim seja. Pedimos à nossa irmã Lúcia que nos intua e nos guie em caminhos melhores. Que ela possa ser a voz do núcleo de Fraternidade Espírita Irmã Lúcia. Que assim seja. Ei, Cláudia, boa tarde. Nossa, Cláudia, Juliana, boa tarde. Jefferson, Ana Aparecida Melgaço, tudo bem? Nós vamos começar nos baseando numa palestra do Raul Teixeira. Imaginem um filete de água numa fonte. Ele tem um desejo. O desejo dele é um dia eles se juntaram ao oceano. E para isso, esse filete de água, ele vai se desdobrando, ele alcança um riacho, ele alcança um rio, e finalmente, depois de muitos e muito tempo, ele alcança o oceano. O Raul Teixeira, ele disse, né, que todos nós que temos esse objetivo de sair de um lugar e ir para outro melhor, nós usamos isso através da oração. Mas deixa eu te explicar direitinho através de um exemplo. Esse exemplo foi em 1993. Em 1993, eu estava iniciando numa outra casa espírita e passava em frente ao núcleo assistencial Caminhos para Jesus todas as vezes que eu ia a essa casa. Eu trabalhava terça, quarta e quinta-feira. Aliás, segunda, terça e quarta. Depois terça, quarta e quinta. Acho que foi isso. E eu passava na frente do núcleo assistencial Caminhos para Jesus e perguntava às pessoas que estavam comigo no carro: o que que tem aí? Aí eles falavam assim: aqui é um lugar muito bonito, né? Eu falei assim: eu tenho vontade de um dia ir, né? E um dia, lá em 93, eu resolvi, né, fazer uma visita ao núcleo. Eu saí de casa e estava meio tímido, né? E falei assim: gente, como é que eu vou chegar lá? Quem que vai me atender? Como é que eu vou fazer? Como é que, quando eu chegar lá, o que que vai acontecer no núcleo assistencial Caminhos para Jesus? E eu saí domingo de manhã, bem cedinho, né? De casa, e cheguei lá no núcleo assistencial, estacionei meu carro lá fora e não tinha ninguém, mas tinha uma pracinha. E eu fui caminhando devagar, olhei para um lado, olhei para o outro. Aí de repente veio um senhor de cabelo branco olhando para mim e falou assim: bom dia, bom dia. O que que você está fazendo aqui? Aí eu falei assim: eu sempre tive muita vontade de visitar aqui, né? Aí ele falou assim: aqui é o núcleo essencial, né? Caminhos para Jesus. Eu falei: pois é, eu tenho vontade de ser voluntário aqui. Aí ele falou assim: deixa eu te mostrar como é que é o núcleo. Aí ele me levou para um. Deixa eu te levar para o meu escritório. Aí ele me levou para o escritório, me ofereceu um café, sentou, conversei, ele me mostrou uma foto da mulher dele, né? Aí ele levantou, chamou o seu Oswaldo, que cuidava dos. Me levou, me apresentou, depois me levou nas crianças. Ele era o Célio Trópia, né? Ele era o fundador da. O criador do núcleo assistencial Caminhos para Jesus. Tudo porque eu tinha feito talvez uma prece antes de sair de casa que tivesse alguém para me atender lá no núcleo que eu entendesse. Aí eu fui logo no fundador da casa. O fundador estava me esperando. Tava nada. Foi Deus que colocou ele. Eu era a gota. Seu Célio Trópia
o oceano. E eles me mostraram o oceano, né? Por isso que eu digo que muitas vezes a gente ora, né? E pede para que Deus nos atenda, né? E Ele coloca uma pessoa na frente da gente. Essa pessoa na frente da gente é o oceano que a gente procura, assim como uma gota de água. Muitas vezes, é, 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 o seu Célio foi a resposta de Deus às minhas orações. Eu era a gota, seu Célio foi meu oceano naquele momento. E foi mesmo, né? A partir dali eu comecei uns 2 anos de voluntariado. E eu tive que depois interromper por outros problemas particulares. Então, quando nós erguemos uma oração a Deus, quando nós temos necessidade de sair de um caminho e caminhar a um caminho melhor, né, o meio de se usar é através da oração. E a gente encontra essa oração muitas vezes silenciosa dentro dos nossos corações. Eu tinha medo de chegar lá, eu tinha vergonha, eu tinha timidez. E o seu Célio foi uma pessoa que me mostrou, né, todo o trabalho que é feito na casa. Podia ser só o seu Oswaldo, né? Mas foi o seu Célio. Orar, segundo o nosso irmão Raul, é tão significativo e tão importante quanto se alimentar, né? Muitas vezes nós saímos de casa com pressa, né? Principalmente quando a gente trabalhava, eu trabalhava, agora eu sou aposentado, mas antigamente eu saía depressa e comia qualquer coisa. E às vezes, porque era importante comer, mas eu esquecia, talvez do mais importante, que era orar antes de sair de casa. E nos momentos em que eu tinha capacidade de orar, muitas vezes os perigos foram evitados, né, sem que eu soubesse, né? Por isso que quando a gente fala de prece, ela é tão importante quanto a gente comer alguma coisa, né? A gente não se esquece de alimentar, não se esquece de dormir, mas às vezes a gente se esquece de rezar, né? De orar, de falar com Deus. Orar, ela é uma palavra latina de origem latina, né? Que vem de orare, né? Orare significa falar, né? Falar, então, eis uma coisa que diz que todas as vezes que nós falamos, nós estamos orando. Oi, Roberta, boa tarde. Marcel, boa tarde. A Alisson, a Pati, a Eliane, a Rita, Cauê, a Vânia Furst, a Tânia, a Fabrícia, boa tarde. É, todas as vezes que nós falamos, nós estamos orando, né? Foi dela que se originou a palavra oradores, né? Aqueles que falam, né? Aqueles que oram, aqueles que fazem palestras. Então, o Raul Teixeira disse, né, nessa palestra que orar seria falar com Deus. E nós podemos aproveitar esse momento para nos perguntar pessoalmente. Eu me pergunto também aqui se nós estamos falando com Deus na intimidade, né? Por que na intimidade? E eu pergunto na intimidade porque tem uma ideia que fala assim: se Deus está em todas as coisas, se Deus está inclusive dentro de nós, por que então essa necessidade de nos posicionarmos para falar com Deus? Já que Deus é onisciente, ele sabe de tudo. Já que Deus é onipresente, ele está em todos os lugares, por que eu tenho necessidade de conversar com Deus? Né? Podemos perguntar. E talvez a resposta mais coerente, a mais lógica, é que essa necessidade é nossa. A necessidade de encontrar esse Deus que eu nem sei que está dentro de mim, mas que se encontra dentro de mim e que está em todos os lugares. E eu não sei onde que ele está, porque muitas vezes eu duvido da sua existência. Então, a necessidade é nossa de encontrar esse Deus.
Ele já se encontrou, ele já nos encontrou e fala conosco em todos os momentos das maneiras mais silenciosas e belas possíveis. E talvez eu, ao tentar encontrá-lo, né, devo fazer igual Jesus. Jesus disse: quando fores orar, entra para dentro de um quarto, fecha a porta e em silêncio ora. Boa tarde, Carla. Tudo bem? E ora em silêncio. E o Senhor, que ouve em silêncio, e o Pai, que ouve em silêncio a vossa oração, ele, ele tá, tá prestando atenção no que você está dizendo. Né? Eu me perdi aqui no olhar. Então, conversar com Deus é muito, 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 muito particular. Porque vem das nossas necessidades mais íntimas, sabe? Porque a gente pode dizer ou pensar das nossas necessidades. 70 pessoas, é que eu não estou vendo aqui, obrigado, Carla. 70 pessoas. É, eu posso, muitas vezes, ter as minhas necessidades. E eu vou dizer que nossas necessidades, tem algumas que falam que são bem superficiais, sabe? Necessidades supérfluas. Mas às vezes alguma coisa atinge o nosso coração, o nosso íntimo. E é dessas coisas que muitas das vezes nós nos desequilibramos. Às vezes nós nos desequilibramos pelas superficiais, pelas aquelas que não respondem nada. Mas aquelas íntimas, quando você for conversar com Deus, diz Jesus, não precisa que os outros saibam. Não precisa gritar na praça pública como fazem os hipócritas, como disse Jesus. Porque ali eles já estão alcançando a recompensa que eles querem. Quando nós quisermos as nossas necessidades íntimas, entremos num quarto e em silêncio ele nos escutará e responderá. Sabe? Deus fala para nós em particular, então falemos com Deus em particular também. Principalmente nesse momento em que nós estamos passando por essas necessidades, por essas transições, por essas mudanças, né? Muitos de nós estamos passando por não saber o que fazer no dia seguinte, nem na hora seguinte, porque está tudo mudando, tudo aquilo que era comum não está mais comum, né? Então nós estamos sendo chamados à responsabilidade e é muito mais uma questão íntima daquilo que a gente está pensando do que uma coisa para o público, para todo mundo saber, né? Então a oração serve para isso, né? É, mas será? Jesus ensinou quando orardes, entra no quarto e ora. Não precisa ser para todo mundo ver, porque em verdade orar é uma atitude, deve ser uma atitude de humildade, né? Você não precisa ficar saindo e gritando para todo mundo. Em que nós nos colocamos diante de Deus, apresentando a Ele nossas dificuldades, né? Mas será que somente deveríamos orar a Deus em nossas dificuldades? Significa pedir? Será que a oração ela simplesmente serve para pedir a Deus algo em nossas vidas? Será que nós também não usaríamos a oração para agradecer? Porque nós, nesse meio de dificuldades, nós temos as nossas alegrias também, né? Nós estamos criando uma intimidade diferente com os nossos familiares que nós nunca tivemos em nossas vidas, né? Nós estamos criando uma oportunidade gigantesca e feliz de aproveitarmos pessoas que, em realidade, se nós continuássemos naquela loucura que estava, nós não teríamos oportunidade de conhecê-las, né? Então, agradecer também pelas nossas alegrias e pelas dádivas conseguidas, sabe? Eu agradeci muito a Deus por ter conhecido o seu Célio Trópia, que fez de mim ter o núcleo assistencial Caminhos para Jesus uma visão muito melhor do que eu teria se ninguém tivesse me apresentado.
né? Devemos a Ele tudo de bom que acontece em nossas vidas. Devemos a Deus tudo de bom que acontece em nossas vidas. Devemos a Ele pelos perigos que nós nem imaginamos que passamos e fomos tirados das dificuldades só pela própria existência de Deus, né? Muitas vezes, perigos deixaram de acontecer e nós nem imaginamos que passamos perigos de morte. E Ele nos tira, né? Eu pensei numa situação, né? E estava uma pessoa dirigindo o carro, né? E aí ele está dirigindo e vê que vai sofrer um acidente e ele fala assim, valei-me meu Deus, valei-me minha Nossa Senhora. Eu pensei naquele ator, né? Valei-me meu Padre Cício, né? E aí vem alguém e parece que tira com a mão a dificuldade, né? Será que naquele acidente, né? Deus olhou por ele, né? Mas Deus está lá em cima. Então, às vezes o meu próximo está aqui do meu lado e ele vai me ajudar. E esse valei-me minha Nossa Senhora, um espírito bom, vai e arrumou o volante para ele. E ele seguiu em frente e não teve o perigo que tinha que passar, sabe? Por um valei-me, né? Valei-me minha Nossa Senhora, né? Louvar também, louvar a Deus, né? Reconhecimento e aceitação interior da sua grandeza. Então, muitos de nós esquecemos de louvar, né? O Pai Nosso, ele é inicialmente um louvor, né? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Isso é um louvor a Deus, né? Quando a gente reconhece, né, a nossa fraqueza, a grandeza de Deus e aceitamos essa grandeza, né, porque nos entregamos a Ele com fé e confiança, né? Então, toda oração tem sentido quando quando as coisas se passam em nossa intimidade, né? Ela não é algo que é exterior. Então, eles não pedem que a gente obrigatoriamente tenha que se colocar de joelhos ou em pé, que a gente tenha que usar roupa branca, ou verde, ou vermelha, ou azul, ou qualquer tipo de roupa ou indumentária para se falar com Deus. Porque se falar com Deus é uma atitude íntima, sabe? Aos nossos valores, à nossa fé. Nada de posições, elas não pesam no conteúdo das nossas orações. Importante mesmo é a nossa postura íntima, a nossa atitude. O Frei Beto, né? Eu li um texto muito bonito sobre o Frei Beto que ele escreveu, né? Eu, sinceramente, não tenho muita notícia de que faça Frei Beto ou que seja Frei Beto. Eu sei que ele escreveu que orar, arar é orar, ou orar é arar, se eu não me engano. Orar é arar porque a gente suca da terra os nossos sentimentos mais profundos, né? É como se a gente cavacasse a terra que está seca e buscasse os nossos sentimentos mais profundos. Isso é realmente a forma como nós trabalhamos. E por ser arar, orar é trabalhar, né? Então, toda ocupação útil é um trabalho, e trabalhar é orar. Se já nós conversamos lá no início que orar significa orare e que orare significa falar, também trabalhar é uma forma de oração. Por exemplo, agora, neste momento, né? Um médico cuidando do seu paciente, tentando salvar sua vida dentro do hospital. Isso é uma forma de oração. Ele está orando. Ele pode até não ter uma crença em Deus, mas o trabalho dignificante dele tentando salvar uma vida, ele está orando. É uma forma de oração. Um lavrador que põe uma semente no chão esperando que ela germine
e essa semente vai gerar um alimento para alguém lá no futuro, ele está orando. Uma professora primária passando a lição aos seus alunos, ela também está orando, porque ela tem confiança naquele aluno, que tudo que ela está passando àquele aluno vai ter seus frutos no futuro. É uma coisa boa, né? O trabalho dos pais educando os seus filhos, né? Ensinando aos seus filhos, transferindo aos seus filhos bons sentimentos, isso é um tipo de oração. A mãe que amamenta o seu filho, quando ele descobre, a mãe sabe o significado de um filho falando, estou com fome, e em cada choro ela consegue determinar que um choro é de fome, um choro é de dor de ouvido, um choro é de dor de barriguinha, um choro é isso, um choro é aquilo. Ela sabe que o filho está pedindo para ela, né? Todas as coisas que são realizadas em nome do bem, em benefício de alguém ou de alguma comunidade, até o fato da gente ler um bom livro, até o fato da gente assistir uma boa palestra. Todo o trabalho que foi feito honestamente representa um tipo de oração ao Pai. Então, nós temos um ensinamento de Francisco de Assis, né? São Francisco, né? Que diz assim: cuide da sua vida, ela pode ser o evangelho na vida de uma pessoa. Então, nós muitas das vezes recebemos visitas em casa, né? Hoje com menor frequência, né? Mas aí batem na porta. Aí você vai atender, no meu caso, o interfone, né? Eu não atendo a porta, eu atendo o interfone. E alguém vem e fala assim: ô moço, você tem um prato de comida? Você tem algo para eu comer? Aí você pensa: tenho, tenho sim, né? Eu sou, ao dar um prato de comida para aquela pessoa, o resultado da prece daquela pessoa que está na porta, que quando saiu de casa disse: Senhor, eu estou com fome, vou sair na rua agora e vou pedir um prato de comida. Que o Senhor possa rachar um coração que seja bom o suficiente para me dar uma comida ou me dê algo, porque eu tenho filhos e preciso me sustentar. Eu sou o evangelho na vida daquela pessoa. Quando um doente sai de casa e fala assim: eu vou ao médico porque eu não estou me sentindo bem, o médico é um, o evangelho na vida daquele paciente, né? Quando todo mundo faz um trabalho, né? E quando todo mundo faz alguma coisa de boa, nós estamos fazendo algo em nossas vidas que é muito importante e significativo, porque significa que nós estamos fazendo uma prece diária a Deus em todos os momentos das nossas vidas. Existe uma passagem que nós lemos na semana passada para quem esteve na palestra, a pergunta 479 do Livro dos Espíritos, que diz se a prece é meio eficiente para a cura da obsessão. Eu peguei essa frase, essa pergunta, porque existe no Livro dos Espíritos uma parte toda ligada à oração. Então, nós vamos nos ater a essa pergunta, porque ela é muito significativa e a resposta a gente vai trabalhar ela, tá bom? Que diz assim: a prece é, em tudo, um poderoso auxílio, né? Mas crede, não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram. O que é obrar? Obrar é trabalhar.
Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça a sua parte, o que se torna necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Então, quando nós orarmos a Deus, que ela seja então uma oração de significado, né? Porque nós pedimos a Deus, mas estamos fazendo por onde que a nossa prece seja ouvida e que nós possamos compreendê-la. Porque só de imediato, né, a gente obtém benefícios, né, tremendos. Eu vou perguntar para vocês, né, contar para vocês uma historinha de ontem, né? De ontem, ou não, foi de anteontem, anteontem. Né? Anteontem, eu disse assim, eu não vou ligar a televisão, não vou ouvir notícia nenhuma. Mas eu falhei. E de repente, eu não entrei na televisão, mas eu entrei na internet. Entrei num site, no UOL, e tinha uma manchete. Aquela manchete me horrorizou. E imediatamente eu perdi meu equilíbrio. Eu perdi realmente o equilíbrio. E aquilo foi como uma facada dentro do meu coração. E todo o equilíbrio que eu estava mantendo nesses dias todos se perdeu porque eu li alguma coisa que me deixou extremamente desconfortável energeticamente. Eu falei assim, meu Deus, que é isso? Que coisa ruim. E eu simplesmente baixei o meu, as minhas energias, né? A minha carga foi lá para baixo, né? É como se eu fosse uma pilha e de repente eu tivesse bateria nenhuma, né? Aí eu comecei a ficar desequilibrado porque eu já não tinha mais lugar. Eu levantei e comecei a circular a casa. Por quê? Porque era muito ruim o que estava acontecendo dentro do meu coração. Aí eu falei assim, gente, mas mesmo assim eu tenho uma necessidade, eu preciso continuar, né, arrumando alguma coisa para fazer a palestra de sábado. Eu preciso de um texto, eu preciso de alguma coisa. Então, eu peguei um texto, né? Eu peguei um site, né? Esse site aqui, ó. Né? Aliás, esse site não. Esse monte de oração aqui, sabe? Falando sobre oração. Aí, nesse meio, eu peguei uma e fui pesquisar e está no site do Núcleo, né, no Facebook, no Núcleo tem um texto, né, que fala assim, comece agora, comece hoje mesmo. E nele estava falando, né, que era para eu deixar essas energias de lado e não ligar muito para o que estava acontecendo naquele momento, para não permitir que as energias que estavam indo ao meu encontro, elas me desequilibrassem tanto. Então eu postei essa, essa mensagem no núcleo, né? No Amigos, eu postei essa mensagem em vários lugares aí, né? Mas era uma mensagem para mim, porque ela falava exatamente do sentimento que eu estava sentindo naquela hora. Então, quando eu mudei, eu falei assim, mas eu vou continuar olhando o que está dizendo aqui, né? Então, eu fui atendido imediatamente com aquele texto. Aquele texto que eu postei no Facebook, na página do Núcleo, sobre comece hoje mesmo, ou comece assim mesmo, não sei o título que é agora, né? Comece hoje mesmo, era para mim. Eu que passei na frente, falei assim, já que serviu para mim, né? Aí eu sentei, li o texto, né? Refleti, acalmei, né? E continuei o trabalho de estudar para a palestra de hoje, né? Tudo porque eu fui olhar algo na internet e o não me agradou. Então, nós temos uma, um final, né? Eu não sei se vocês gostam, eu gosto muito do espírito Miramês, né? E Miramês tem um livro, tem alguns livros, né?
que falam sobre a filosofia espírita, né? Eu não tenho nenhum deles, filosofia espírita. Tem na internet. É difícil de achar, eu não consegui achar, estão esgotados mesmo, né? Acho que nem sebo a gente consegue. E Miramês escreve assim, no comentário da pergunta 479, a prece é o meio eficiente para a cura da obsessão? Ele fala assim: a prece é a resposta da misericórdia de Deus para nos dar força, de modo a vencer as dificuldades que surgirem em nossos caminhos. Deus atua em nós com muita misericórdia. Às vezes nós nem pedimos, e a misericórdia de Deus está olhando por nós a todos os momentos. Uma vez eu me perdi numa estrada, né? Eu fui passear e me perdi numa estrada e comecei a rezar, porque cada vez que eu queria sair em um lugar, eu saía em outro. E falei assim, pronto, eu vou morrer aqui, porque está escuro e aqui o ambiente não é legal. Eu falei, meu Deus, me ajuda. E de repente, eu cheguei em casa, depois de passar por uma hora de sufoco. Tinha uma vela acesa no filtro, 2 horas da manhã, e minha mãe acordada, né, sentada lá na mesa. Eu falei assim, mãe, acordada até essa hora, e por que essa vela aqui? Ah, meu filho, eu sei que eu pensei e acendi essa vela para você, né? Essa misericórdia de Deus que a gente nem sabe o que está fazendo, entra por caminhos errados, entra por situações bem complicadas, e a misericórdia de Deus atua numa vela acesa por minha mãe de madrugada, porque ela sentiu que o filho dela estava em perigo, né? Então, a misericórdia de Deus atua, gente, em todos os momentos da vida. Nós não podemos duvidar. Se isso é só um momento, esse momento, o posterior, é um sol a brilhar para todos nós. Nós temos que ter essa confiança em Deus, nós temos que ter essa fé. Nós não podemos perder a fé, né? A fé do reencontro, né? Quantas pessoas estão desencarnando que são do nosso círculo familiar? Quantas pessoas que estão passando por dificuldades? Ou quantas pessoas já se foram que a gente julga que não vamos encontrar mais? Encontraremos, né? Deus não é tão assim mal para que a sua misericórdia não possa fazer com que nós os vejamos novamente. Nós temos uma família espiritual repleta de irmãos que estão todos olhando para nós. Não podemos perder essa oportunidade, né? Lembremos, né, da lição de Cáritas, né, no capítulo 13, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Cáritas, né, que fala assim, eu sou o anjo da caridade, né, e esse anjo da caridade vê uma pessoa com frio e tenta insuflar nos ouvidos de alguém para ajudar aquela pessoa, né? Muitas vezes Deus atua em nós para atender outras pessoas, mas também Deus atua em outras pessoas para nos atender nas nossas dificuldades. Nós temos os irmãos da casa do Núcleo de Fraternidade Espírita em Manúcia, todos eles com capacidade suficiente para nos guiar em momentos mais difíceis que surgirem em nossos caminhos. Nós temos muitas pessoas ao nosso redor que olham por nós, o nosso anjo guardião, né? Nosso amigo, né? Nossos pais, meus pais já se foram, né? Então, eles com certeza olham por mim, né? Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. E espero que vocês também não tenham dúvida nenhuma quanto a isso. Por isso que nós somos beneficiados constantemente pelas nossas preces feitas dentro dos nossos corações. E assim nós terminamos. Que nós agradecemos a presença de todos, né? Nós agradecemos pela oportunidade de revê-los, pelo menos em nomes, né? Tem pessoas que eu não lembro dos nomes, por exemplo, Ana Barbosa, né? Boa tarde para você, gratidão também. Edson, Tânia, né? A Carla, que nós possamos ter um bom sábado, um bom domingo e uma boa semana pela frente, tá bom? Fiquem com Deus. Nós agradecemos a presença de vocês nessa hora e vamos encerrar com uma oração de agradecimento ao Pai por essa oportunidade, pedindo a Ele forças, luz e novas esperanças em nossas vidas. Que assim seja.
Uma boa tarde. Fiquem com Deus. Eu vou desligar, dá licença. Obrigado, gratidão a todos.